Bom dia, Vera. Exatamente, a Comissão de Fiscalização e Controle convidou a ministra da Família, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para explicar os gastos com essa, enfim, com a identificação desses corpos. E também um outro assunto é a anistia para os cabos da aeronáutica. Eu estou aqui com o deputado Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, que foi quem fez os dois requerimentos para ouvir a ministra. Bom dia, deputado. Com relação aos corpos lá do cemitério de Perus, o objetivo é saber quais são os gastos até agora, é isso? O objetivo, como vocês já sabem, né, essa comissão da qual sou vice-presidente, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, tem o objetivo de preservar o gasto público federal. Então, foi constituída uma comissão em 1990, foi descoberto, na verdade, um cemitério de Perus, né, chamado Cemitério Dom Bosco, em São Paulo, e foi feito um trabalho de equipe do governo federal junto com a Prefeitura de São Paulo e a Unifesp, no sentido de identificar essas ossadas que foram encontradas lá, mais ou menos 1.040 ossadas, 1.050 ossadas. Só que até hoje só conseguimos identificar 5 corpos. E a gente não tem informação dos gastos que foram feitos para esse trabalho. Em função do número de ossadas encontradas em relação ao que foi conseguido identificar de corpos até hoje, de 2014, onde começaram os trabalhos, a gente gostaria de saber o que já foi investido por parte do governo federal quanto a isso, até para que não só a Câmara dos Deputados, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e o próprio Poder Executivo possa avaliar se compensa, se vale a pena continuar investindo nessa questão, não desmerecendo os fatores emocionais e famílias envolvidas, mas se existe ainda viabilidade técnica de se identificar algum corpo, para que a gente não mantenha gastos, às vezes desnecessários, naquilo que não vai ser mais possível avançar. Assim, a informação da comissão é que só foram 5 corpos identificados até agora. Só se conseguiu identificar por DNA, né, por algumas técnicas, 5 corpos de um universo de 1.040 ossadas. Então, um número pequeno. Para essas 5 famílias, provavelmente foi uma resposta importante, mas para o erário público, se nós não conseguirmos ter uma informação ou uma nova tecnologia que consiga avançar nisso aí, talvez a gente tenha que avaliar se vale a pena dar continuidade a isso. E a comissão, dependendo do que, se caso não tenha, né, caso a ministra responda que não tenha viabilidade técnica, a comissão pretende fazer o quê? Entendendo que não há mais como fazer a identificação de nenhuma outra ossada e comparando com os gastos já acumulados nesse período e com o que ainda se pretende gastar no futuro, aí nós temos que colocar aí em votação, né, uma avaliação aqui do nosso colegiado, se a gente vai fechar um parecer, um relatório, no sentido de recomendar o encerramento desses trabalhos ou a continuidade. Não temos uma posição sobre isso, para isso é que nós chamamos a ministra, para avaliar qual é o próximo passo. Um outro assunto que deve ser debatido hoje na comissão é com relação à anistia aos cabos da aeronáutica, é isso, deputado? Exatamente. Em 1964, no regime militar, foi baixada uma portaria 1104, que determinava um teto máximo de serviço para cabos de 8 anos. Então, isso antes disso não acontecia e até hoje essa portaria está vigente. Então, nenhuma patente de cabo pode ficar mais de 8 anos no serviço militar, a não ser que faça um concurso interno, uma prova interna para se alçar à condição de oficial. Na época, quando isso foi instituído, alguns cabos alguns cabos da aeronáutica entenderam que isso era uma forma de perseguição política, porque eles estavam atuando em grupos de resistência ao regime militar, no grupo de oposição. Em 2002, quando foi constituída a comissão de anistia, essa demanda chegou até essa comissão e ela entendeu que seria justo anistiar e indenizar esses cabos que reclamaram de perseguição política. Posteriormente, em 2011, foi criado, em 2006, voltando em 2006, a AGU entrou com um pedido, fez um estudo dizendo que era justa a portaria e que não houve perseguição política. Isso foi judicializado à Suprema Corte. Em 2011 foi formado um grupo de trabalho para fazer essa avaliação do que era justo e do que não era justo. Hoje, o STF tem um entendimento de 6-5 de que o governo federal ele pode cortar essas anistias a partir do momento em que forem avaliadas
avaliado caso a caso as anistias que foram justas ou injustas ou indevidas, que o objetivo nosso, como eu digo, dessa comissão é sempre estar preservando o gasto público federal. Então, onde a gente identificar que existe um gasto desnecessário ou um gasto que está sendo utilizado de forma que vai contra a probidade, a gente vai buscar conter esses problemas. Então, são 2.500 cabos hoje que estão anistiados, que custam aí 31 milhões por mês. E o que a gente quer, o que essa comissão quer, junto à ministra Damares, é entender se essas 2.500 anistias são justas, são procedentes, ou se no meio disso não tem pedido que não deveria ter sido acatado, não deveria ter sido deferido, por conta de alinhamento ideológico e político do governo na época que estava presidindo o país. Ok, deputado, que horas que começa a reunião? Previsão agora às 10 horas aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, plenário 9. Perfeito, deputado, muito obrigado, um ótimo debate para o senhor. Muito obrigado a todos. Bom dia.